Essa aula está sendo gravada para a turma de VFX do curso de Jogos Digitais da PUC Minas e tem tudo apenas servir como revisão do conteúdo que está sendo falado em sala de aula, né? Ou como material complementar, né, quando eu não consigo cobrir algum tema dentro de sala de aula. Se você está vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer muito sentido para você. Eu devo citar várias coisas que eu disse numa aula presencial, mas se fizer algum sentido, né, eu acho que é legal assim também. Tomara que ajude alguém. É, nessa semana, a gente está em vésperas de entrega de trabalho no curso de jogos, e uma das técnicas que foi liberada para entrega de trabalho foi o uso de partículas dentro do Blender para criar efeitos pré-renderizados, né? Então, eu vou montar aqui uma cena com a Suzane de novo, né? Eu uso a Suzane para dar aula, quase que uma aula de macaco, né? É, vou alinhar minha câmera aqui com a visão, né? Então, vou alinhar minha câmera para a visão. Vou fazer ela ficar quadradinha. Isso é, de novo, um padrão de comportamento que eu tenho por causa do tipo de trabalho que eu faço, né? E vou adicionar aqui minha Suzane, né? Acho que a Suzane vai ser o melhor objeto para a gente poder testar o sistema de partículas, né? Obviamente, se eu vou ter partículas que correm muito numa cena, se eu vou usar o sistema de partículas para criar um FX, talvez eu queira fazer o meu objeto que está gerando as partículas menor, para que a partícula tenha bastante espaço para correr, né? Então, se a gente for pensar no sistema do uso de partícula como base para gerar sprite animado, né, uma das coisas que é importante é você saber que a partícula morre antes do limite da câmera, né? Então, se a partícula ela vai ser cortada na hora que eu emitir, isso não deve ser legal. Então, é algo a se pensar, tá? Como contexto do sistema de partícula do Blender, né, eu tenho consciência que no desenvolvimento do Blender, o intuito é que eles transformem o sistema de partícula num sistema de nodes. Então, eventualmente essa aula vai ficar realmente datada, porque tudo no Blender vai virar nodes. Mas atualmente, no meu trabalho, eu uso o sistema de partícula quase que diariamente, né? Eu trabalho fazendo efeito para jogo, né? Eu trabalho fazendo efeitos para o Takara. E aqui, ó, eu tenho alguns exemplos de animações, né, de effects que eu estou fazendo, que são feitas basicamente com emissão de partícula, né? Então isso aqui é basicamente emissão de partícula fazendo esse núcleo desse coágulo de mana, que é um dos objetos de cena. Mesma coisa, esse cometa aqui, né? O que faz tanto essas pontinhas aqui, quanto esse rastro, quanto essa fumaça aqui, são partículas que estão sendo emitidas. Cada partícula tem um tratamento diferente, mas é tudo emissão de partícula a partir de uma esfera, né? Então, talvez fazendo essa versão maior, né, dê para ver mais que cada pedacinho dessa fumacinha aqui, na verdade, é uma partícula diferente. Aqui eu ampliei elas, então dá para ver o que eu falei como problema limite do corte do sprite, né? Dá para ver também a vibração das outras partículas aqui, né? Eu tenho mais exemplos disso aqui, né? Eu tenho essa mina elétrica aqui, que é o Electric Charm, né? Que está emitindo partículas para os lados, né? E isso aqui, de novo, é um sprite dentro do jogo. Isso é um dos objetos que você pode plantar para o inimigo colidir e desativar equipamentos dele, né? Uma espécie de mina elétrica. E tem formato de gatinho mesmo, eu estou consciente disso. Né? É parte da história do jogo, né? Então, eu uso diariamente, né? Eu uso diariamente o sistema de partícula para gerar esses pontos nos FX que eu estou animando. Nem sempre o meu FX é 100% partícula, obviamente, né? Às vezes ele é um conjunto de animações que, né, entre eles eu tenho o sistema de partícula, mas é muito frequente, né? Praticamente todo efeito que eu faço para tiro, para explosão, para né, power-ups, acaba usando partícula em algum pedaço da animação, né? Então é extremamente comum. Por causa disso, né, como eu estou trabalhando com jogos e usando o sistema de partícula do Blender, né, eu acabei incluindo ele como uma das possibilidades, né? Ou seja, se eu estou usando como trabalho, alguém talvez também use, tá? Então, para introduzir o sistema de partícula aqui do Blender, eu vou aproximar dessa Suzane, vamos usar ela no espaço 3D, para a gente poder ver um pouco melhor o objeto.
Eu vou deixar essa Suzane um pouquinho mais detalhada, porque eu gosto de lembrar que se você está usando o sistema de render para criar o efeito, você não tem limite de polígono, né? Então eu vou vir aqui e adicionar uma subdivisão de superfície. Também vou pedir para a Suzane ficar com shade smooth, para ela ficar mais suavezinha assim, né? Uma das coisas que eu quero mostrar também é que esse modificador aqui, ele pode ou não interferir na partícula. Então talvez eu consiga fazer algo que, né, leve em conta essa pilha de modificadores, né? Então, deixa eu vir aqui nos modificadores e deixa eu mostrar aonde que você vai achar o sistema de partícula do Blender. O sistema de partícula do Blender pode ser encontrado aqui dentro, né? É, esse é o sistema de partícula, é isso que vai criar né, os recursos de configuração de partícula, ou seja, ele é um modificador. Tá? Então, se eu colocar aqui, eu vou ter e der play na minha cena, né? Eu já vou ter partículas acontecendo. Mas eu não tenho configurações aqui. Dá para ver que está falando que os ajustes estão na aba de partícula. Se eu clicar aqui, ó, ele vai pular para a aba de partícula, que é essa daqui. Ó. Essa é a aba de partículas atual no Blender. Eu vou tirar esse sistema de partícula, vou jogar ele fora aqui. Ó. Eu tenho minha lista de sistemas de partícula. Vou jogar ele fora aqui. E a gente vai ver que sumiu o modificador também. Tá? Então, o modificador ele vai criar um sistema de partícula aqui e ele vai aparecer como elemento na lista. Se eu criar por aqui, é a mesma coisa. Então, se eu vier aqui falar que eu quero criar um sistema novo de partícula, né, vai ter o sistema de partícula funcionando e ele vai aparecer como elemento aqui também no modificador. Então, a gente pode tanto criar nessa direção, criar um modificador e configurar no sistema de partícula, como a gente pode criar tudo no sistema de partícula e só ir nos modificadores quando tiver que editar, por exemplo, a ordem do modificador na pilha, né, que pode ser uma necessidade. Então, isso aqui é, é, é é bem flexível, né? Qualquer um dos dois formatos para criar, eu consigo. Tá? Esse sistema de partícula aqui, vou chamar de aula por enquanto. Né? É bom lembrar que a gente pode ter vários sistemas de partículas pré-definidos, né? E eu posso ter vários canais de partícula dentro do meu modelo. Né? Então, se a gente fosse pensar em sistemas de partícula como uma pilha, né? A gente pode ter um sistema de partícula é, que, vamos supor, ele representa, por exemplo, árvores, né? É, um sistema de partícula que representa gramas, por exemplo. Vamos criar um novo aqui que representa gramas, né? Gramas. Ou, por exemplo, se você não quiser pensar em objetos, né? Eu estou falando isso porque isso aqui já é um spoiler, né? Você pode usar o sistema de partícula para povoar sua cena. Mas vamos pensar que a gente tem chamas e a gente tem faíscas. Né? Então eu posso ter dois sistemas de partícula e cada sistema de partícula pode ter uma configuração física. Né? Então vamos pensar aqui que o meu sistema de partícula das chamas, né? A coisa que eu estou representando como chamas, aqui está chamando de aula. Vamos colocar aqui. Vamos fazer assim, tipo, vamos chamar isso aqui de fogo. Acho que foi melhor assim, chamar isso aqui de fogo. E esse sistema de partícula de chamas. Então, o sistema de partícula faz o corpo de fogo e ele lança chamas, ou seja, cada chama seria, né, o conjunto de partículas que está emitindo chamas e o conjunto dessas partículas eu chamo de fogo. Né? E aí, o sistema de faíscas, eu posso criar um sistema de partícula específico para ele. Né? Com o mesmo nome ou com um nome sugestivo, né? Faíscas emitter, né? Ou alguma coisa, ou faíscas config. Vamos pôr faíscas configuração config.
né? Então isso aqui é o resultado de faíscas e isso aqui é a configuração. Então eu posso ter é, é, os sistemas aqui. Então aqui são os canais do meu objeto, ou seja, meu objeto ele tem dois sistemas de emissão e aqui são as configurações, né? Então isso diz respeito ao objeto. Deixa eu desligar aqui essa setinha. Essa parte aqui de cima diz respeito ao objeto, quantos canais de sistemas ele tem, né? E esse canal aqui diz respeito a como que estão as configurações, ou seja, essa parte aqui diz respeito ao espaço de configuração abaixo, né? Então, a gente pode ter mais de um, né? Aqui eu estou com dois, mas não dá para ver a diferença entre eles ainda. Eu não devo usar dois também não, mas é bom pensar, né, que dá para fazer mais de um. Tá? Aqui abaixo eu tenho os tipos de emissão, então eu tenho o meu emitter, que é a partícula física em movimento, então são as partículas saindo do modelo e entrando em movimento. E aqui eu tenho o cabelo, né? O cabelo ele vai ser um outro, uma outra possibilidade do sistema de partícula, né? E aí o cabelo ele vai ter é, mesmo mesma base de geração de conteúdo. Então, se eu pensar na superfície, o vetor de criação de uma partícula, né, ele pode ser usado para calcular o vetor de nascimento de um fio de cabelo, né? Então, é a mesma lógica. Tenho uma superfície, né, e estou usando essa superfície para criar conteúdo, ou seja, para criar pontos de conteúdo, né? A diferença é só como eu estou desenhando isso, né? Ou seja, a partícula ela recebe um gatilho físico, né? Então a partícula ela já recebe a ação física e pode mover, e o cabelo ele é um vetor estático, né? Eu não vou entrar tanto no cabelo aqui, tá? Eu não vou entrar tanto nas configurações de cabelo por um motivo muito justo, assim, né? O Blender, na versão atual, né, eu estou na versão 3.3.0, criou um objeto cabelo, né? Então agora a gente tem como adicionar um objeto. Eu estou com vários objetos novos aqui, né? Deixa eu desligar os meus add-ons aqui. Deixa eu desligar eles. Se você tiver curiosidade para ver essa lista de objetos extras que eu estou aqui, eu estou usando extra objects e extra curvas, né? Curvas adicionais e meshes adicionais. Mas eu não vou usar isso nessa aula, então vou desabilitar ali. Né? Eu posso adicionar um empty hair. Né? O empty hair é um objeto novo, né, que permite que eu adicione cabelos no meu modelo e que eu faça o pentear, o ondular, o crescimento. Né? Então ele é uma ferramenta de escultura de cabelo. Muito boa, muito útil e muito legal mesmo. Ela é uma ferramenta bastante prática. Né? Então, provavelmente isso aqui vai ser absorvido em muita produção, né? Então a gente tem um objeto para fazer cabelo, mas esses mesmos processos de edição, remoção, penteado, eles podem ser encontrados aqui. Não é o mesmo processo, ou seja, ali eu estou criando um objeto cabelo, aqui o cabelo ele é parte do sistema de partícula, né? Ele é parte do sistema de partícula e ele vai ter uma ferramenta semelhante à de escultura que chama Particle Edit, que vai me dar como pentear o cabelo, como cortar o cabelo, né? Vamos cortar ele aqui para ficar bem curtinho, né? Como aumentar, né? Suavizar. A diferença é que a ferramenta de cabelo de objeto ela é um pouco mais completa, né? Ela foi prevista, ela é mais recente, ela foi prevista para fazer todos esses processos com mais ferramentas, né? Com mais profundidade, né? Então vocês vão ver principalmente nas opções de pincel que tem mais funções lá, né? Mas isso não impede que vocês queiram, por exemplo, ainda criar os cabelos por aqui, né? Enquanto o Blender não descontinuar essa ferramenta, eu não imagino que eles devam descontinuar, não, porque essa ferramenta é bem útil, né? E ela, né, tá aqui há anos funcionando pra gente, né? Mas como tem dois sistemas que são sobrepostos, né? Você tem dois sistemas de cabelo agora, é bom estudar os dois até que a gente, né, defina qual que é o mais útil, mais prático pra gente, né?
Lembrando também que essas coisas que são inseridas no Blender, porque o Blender é open source, geralmente isso é sustentado pela comunidade quando é muito útil, muito interessante. Então, a maioria dos recursos que o Blender foi incorporando não eliminou recursos antigos. Então, pelo histórico, eu não acho que eles vão descontinuar. Mas eu acho que, como conteúdo de aula aqui, eu não preciso passar tudo que diz respeito a cabelo nessa aula. Eu acho que é só importante entender que as configurações de cabelo que estão dentro do sistema de partícula, né, as configurações que vão estar aqui dentro, né, que você vai editar, algumas delas vão ser diretamente relacionadas ao sistema de partícula, então elas vão ter uma propriedade de geração procedural e geração aleatória que é muito interessante. Eu posso usar isso, por exemplo, para gerar conteúdo estático, né? Então eu posso usar isso para substituir os fios de cabelo por, como eu citei mais cedo, árvores e gramas, por exemplo. Né? E é um jeito rápido de criar uma distribuição de elementos aleatórios numa cena, né? E povoar a sua cena sem ter que ficar posicionando, sei lá, cada árvore individualmente ou cada grama individualmente. O sistema de partículas ele faz isso muito bem. Né? A gente também pode fazer isso por Geometry Nodes atualmente no Blender, mas isso ainda é um sistema bem rápido e bem fácil de trabalhar. Tá? Eu editei meu cabelo, eu vou apagar essa edição aqui, vai voltar a ser esse cabelo esticadão, né? E aqui a gente vai ter controles de quantos fios de cabelo eu quero, né? Qual que é o comprimento do cabelo, ele está com 4 metros, né? Eu vou ter coisas como dinâmica de cabelo, caso, né, queira que o cabelo ele tenha movimento físico. Deixa eu desligar uma das minhas partículas aqui. Então que ele tenha movimento físico, né? Então eu posso usar as dinâmicas de cabelo, né? Eu tenho, de novo, como escolher qual o objeto que vai ser desenhado no lugar dos fios de cabelo, né? E a gente vai ter coisas como configuração da forma do fio, né? A forma do fio geralmente é associada a um cálculo automático de preenchimento de fios, né? Então a gente vai ver que existe um paralelo entre as configurações da partícula como cabelo e do emissor. A gente vê que vários desses tópicos aqui, eles existem aqui também. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para o meu sistema de partícula de emissão. Né? Como a gente está pensando em FX também, a coisa em movimento é um pouquinho mais interessante para a gente. Né? E aí a gente vai ver quais são os campos que a gente tem aqui para trabalhar. Eu não vou entrar em todos os inputs um por um, né? Eu vou cobrir alguns deles, né? E eu espero que com isso, né, a pessoa já tenha interesse de explorar e de ler mais a respeito. Lembrando que tudo isso está bem documentado no manual do Blender, né? Então dá para ver cada campo, cada conteúdo. Também dá para sempre parar o mouse em cima e ter a dica do que aquele pedaço faz, tá? Mas aqui, ó, vamos pegar esse primeiro campo, que é a minha emissão, né? Minha emissão é dividida em um primeiro campo, né, que me diz sobre a geração dessas partículas como objeto individual, né? E aqui é como fonte de onde é que elas estão vindo, né? Então são esses dois campos aqui. Então a primeira aqui são quantas partículas eu estou gerando, né? Então estou gerando 1000 partículas. Aqui qual que é o cálculo de randômico delas, né? Então por onde que começa a emissão dela. Toda vez que eu troco aqui, né, dá para ver que a partícula inicial muda de lugar, é porque eu estou mudando de onde é que vem o cálculo do randômico, né? Então eu estou embaralhando de onde é que vai começar a minha conta. Né? Então, se você tiver uma distribuição de elementos no seu modelo e não gostar dessa distribuição de elementos, você pode mudar a fonte do randômico e ter um lugar diferente para elas. Né? Então, eu tenho quantas partículas eu estou emitindo, né, o total de emissão, e qual que é o cálculo matemático nesse primeiro bloco aqui, ó, nessa primeira dupla aqui. Né? Aqui, se eu der play, ele vai emitir partículas, vai chegar no frame 200, ele vai parar de emitir partículas. Isso está relacionado com essa segunda dupla aqui, que é quando eu começo a emitir as partículas e quando eu paro de emitir as partículas. Então, eu estou começando no frame 1
e terminando no frame 200, né? Eu posso colocar valores negativos, né? Eu posso começar a minha emissão em valores negativos, falar assim, não, isso antes né, da minha cena iniciar já está tocando, então posso falar que ele começa no frame 40 negativo. Então quando chegar no frame 1, ele já vai ter partículas emitidas. E eu posso falar que ele termina também num tempo mais curto, né? Vamos colocar de menos 40 para 40, né? Então na hora que eu colocar aqui, ele terminou bem mais cedo, né? Mas no frame inicial do meu filme, né, ele já vai ter partículas caindo. Isso é importante, principalmente porque a gente está fazendo VFX, então é importante para a criação de ciclos de animação, né? Tem animações de FX como explosão, que você vai começar com uma instância. Essa instância ela vai esparramar, né? E de repente você vai ter o frame vazio, né? Então existe FX que é sequencial, né? Mas tem FX, alguns que eu mostrei, por exemplo, no caso do cometa, né? Que eu mostrei, que ele é um FX em loop. Então eu estou emitindo uma partícula aqui, né? Quando chegar no tempo final da minha animação, eu tenho que ter outra partícula nascendo. Então eu tenho que ter partículas que já nasceram no meio antes de eu começar a dar o play e partículas que estão brotando no último frame. Então, se eu quiser, por exemplo, que esse sistema de partícula pareça cíclico, né? Talvez deixa eu colocar aqui ele terminando em 40, né? Minha cena terminando em 40. Então, eu vou ter partículas que estão brotando no frame 1 e no frame 40. Isso talvez dê uma sensação cíclica para o meu centro de partícula. Lógico que ele vai dar um salto aqui, porque tem partícula que brota é, 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 e que tem um lifetime diferenciado, mas ele já emenda melhor do que antes, né? Ou seja, ele já faz a emenda melhor do que antes. Então, esse aqui é o meu frame inicial, frame final. Isso aqui é o tempo de vida da partícula. Minha partícula está durando 50 frames. Então, deixa eu colocar aqui meu tempo de novo para 200. Né? E deixa eu colocar uma duração mais curta nessa partícula. Vamos falar que ela dura 10 frames. Né? Então, cada partícula, depois de 10 frames, ela morre. Acho que eu vou ter aumentado, eu reduzi aqui, acho que eu posso deixar em 40. Então, cada partícula aqui, ó, ela brota. Então, ela brota, ela começa uma contagem. Depois de 10 frames, ou seja, depois de 10 quadros da minha timeline, ele vai lá e ele some, né? Tipo, ela morre sozinha. Esse é o tempo de vida da partícula, né? Então, cada partícula dessas daqui dura 10 frames. Visualmente, o que eu posso mostrar aqui nesse momento é, se eu falar que ela dura mais tempo, então ela vai ter uma trajetória mais longa, né? Então, se eu colocar aqui 10 frames, elas estão acabando mais ou menos por aqui, né? Se eu colocar elas durando 20 frames, elas vão acabar por aqui, né? Então, esse é o tempo de duração da vida da partícula. Esses keyframes que eu estou criando são das minhas anotações, tá, pessoas? Opa. Então, toda hora eu estou vindo aqui apagando keyframe, são os keyframes da minha anotação. Aqui, eu ainda posso pedir o quê? Eu posso pedir que o tempo de vida da minha partícula seja randômico, né? Você vê que esse é um valor que vai de 0 a 1, né? Então, se eu tenho partícula durando 20 quadros, e eu falei que eu tenho um lifetime randômico, então ele está falando que de 0 frames a 20 frames, a partícula pode acabar a qualquer momento, ou seja, cada partícula agora aqui tem um tempo de vida aleatório. Né? Então não é mais 20 para todas, mas é algumas com 20, algumas com 10, algumas com 5, algumas com 3 e assim por diante. Né? Então eu tenho aqui um controle é, 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 do randômico do meu lifetime aqui. Né? Eu vou ter também, né? Ou seja, passando desse campo aqui,
Acho que vou deixar com um 0 por enquanto. Deixa todo mundo com 20. É, quem está emitindo? Então aqui quem está emitindo é a face. Então a gente pode pensar que a face do meu modelo, né, a partícula brota na face, né? Então, considerando que a gente tem os vértices aqui, ó. Então a partícula brota na face. Então cada face do meu modelo aqui, né, cada uma dessas faces aqui está emitindo um certo número de partículas, né? Eu posso falar que os vértices estão emitindo, visualmente aqui talvez não faça muita diferença, mas quem está emitindo agora são os vértices, então as partículas estão saindo de cada um desses vértices aqui da face, né? Então é de onde que a partícula está saindo. Vai ver que faces eu vou ter mais opções do que os vértices, né? E eu vou ter também o volume, né? Então o volume do meu modelo seria, né, a soma do espaço do... Nossa Senhora, vamos desenhar isso melhor. Então, se eu pensar na soma total, né, do volume da Suzane, né, se eu pensar na soma total do modelo, né, as partículas estão brotando aqui de dentro, né? Então esse aqui é o volume, né? Vamos voltar para faces. Faces possui mais configurações. Então, vamos começar em vértices, né? Aqui eu tenho a opção de modificador, né? O que vai acontecer com o modificador aqui? Deixa eu voltar para cá. Eu tenho aqui um modificador subdivision. Deixa eu colocar um modificador mirror. Deixa eu fazer um modificador de espelhamento aqui. Vou apagar metade da Suzane. Vou adicionar um mirror. Vou colocar um mirror aqui em cima. Eu apaguei um pedaço do modelo que eu não queria. Apaguei, obviamente. Então vamos fazer assim, F, W, subdivide. Vamos preencher isso aqui. Vamos fazer só para... Eu apaguei um pedaço que eu não queria. Deixa eu ligar o clipping. E toda vez que eu resetar minha partícula, ela vai explodir assim, tá, gente? Isso é do cálculo de física. Eu estou no frame 0, então isso é anterior ao espaço do meu modelo, né? Deixa eu pensar num exemplo aqui. Deixa eu clicar. Deixa eu aqui colocar o modo... Subdivision Surface. Deixa eu vir aqui no modo sólido. Deixa eu voltar no meu sistema de partícula aqui. Aqui, ó, eu estou com essa opção usar a pilha de modificadores ligada. Se eu desligar a minha lista, ele está emitindo só de um lado. Ele está emitindo só de um lado porque o mirror, na verdade, ele está criando metade dos vértices que eu tenho, né? Então, metade dos vértices que eu possuo no meu modelo, né, são vértices calculados virtualmente, eles não existem de fato, né? Meu modelo ele é feito só de metade dos vértices, né? E aí, por causa disso, né, eu acho que eu inverti as normais também, mas deixa aqui. Eu só vou, ele não vai pegar o modelo inteiro, ou seja, ele não está considerando o modelo inteiro é, é, como espaço de cálculo das minhas partículas. Se eu falar que eu quero usar um modificador, a pilha de modificador, significa que ele vai ler esses modificadores antes de chegar no sistema de partícula. Então, basicamente, o que essa opção está falando é: você quer usar todos os modificadores que estiverem para cima do sistema de partícula ou não? Né? Você quer ignorar esses sistemas ou não? Né? Então, aqui, ó, na hora que eu ligo a subdivisão de superfície, ele faz alguma coisa. Na hora que eu ligo o mirror, ele vai, né, fazer a soma total, né? Então,
se eu quero que tudo que eu criei de modelagem com modificadores faça parte do cálculo das partículas, eu preciso ligar é, é, esse modify stack aqui. Eu vou reduzir o número de partículas para 100, eu quero um pouquinho menos de partículas agora. Mas aqui, ó, as partículas estão sendo emitidas em ordem aleatória, né? Se eu tirar esse random order, cada vértice meu possui um número, né? Então ele vai lançar essas partículas de acordo com a numeração dos vértices. Então ele vai emitir na ordem. Tá? Obviamente que eu não sei qual é a ordem de cada vértice, então para mim continua parecendo meio randômico, né? Mas se eu for randômico, então ele vai pegar é, é, vértices fora de ordem, né? Então ele vai fazer os vértices na ordem numérica deles, né? Mas cada vértice possui um número, tá? Cada vértice possui um número e é possível você falar para o Blender gerar as partículas na ordem que elas existem, né? Na ordem que os vértices existem. Deixa eu voltar aqui para o meu layout, né? Se eu tirar o modificador e o randômico, né? Deixa eu ver que ele vai gerar mais ou menos de frente para trás, né? Então os vértices com número mais avançado estão no final. Vamos colocar de novo o modificador como opção, vamos voltar para o randômico e vamos vir aqui em faces. Faces vai ter dois tipos vai ter dois não, vai ter três tipos de distribuição, né? O esparramado, né? Geralmente o jitter, você considerando uma linha, né? Se considerar uma linha, o jitter seria um baralhamento assim, né? Ou seja, na medida que ele vai processando a informação, ele vai afastando do centro dessa informação. Então, se você pensar que a gente tem uma normal aqui, né, na face, né, ele vai estar esparramando a partir dessa normal. A gente vai ter o randômico, né, o randômico é qualquer ponto, né, ou seja, ele não está esparramando a partir da normal, mas ele está caçando pontos dentro desse espaço da face. Né? E a gente vai ter o grid. Né? O grid é o grid do espaço 3D, então ele é na ordem. Então ele vai seguir o caminho do grid. Eu posso inverter o grid também. Ele vai seguir outra ordem do grid. Mas aí ele deixa de ser randômico, ele passa a ser ordenado. Né? O random, eu posso pedir para ele ter, obviamente, uma ordem randômica, né? Uma ordenação randômica. Eu vou lembrar qual eu falo aqui. Dos elementos, né? Então, tipo, além do posicionamento randômico, né? O spawn também é randômico, então os dois valores são randômicos, né? E eu posso pedir que a distribuição seja uniforme, ou seja, para cada face vai sair uma média semelhante de partículas, né? Então isso aqui seria a ordem uniforme. No jitter eu vou ter quantas partículas por face e qual que é a porcentagem de espalhamento na face, né? Então, acho que aqui eu não vou conseguir fazer isso. Talvez no hair seja mais fácil. Então, vamos colocar que o lifetime de todo mundo é 20, mas vamos falar que todo mundo nasce no frame 1 e termina de sair no frame 1. Né? Então, o tanto que ele vai considerar o espalhamento a partir da normal, né? O tanto que ele está considerando espalhamento. Não são valores sutis, são valores de embaralhamento, né? Então, ele vai mudar dentro da face o tanto que ele está considerando o espaço desse espalhamento. Eu também posso limitar o número de partículas por face, né? Então, aqui eu tenho falar que existe um número mínimo, né? Um número básico de partículas por face também no jitter. Então, essas opções existem no espalhamento. Tá? No geral, tudo isso aqui serve para que eu
tenha um controle do visual aleatório que vai ter na superfície, né? Ou ordenado na superfície, né? Então, eu estou falando para o Blender, você tem uma fonte de emissão e eu quero que você espalhe as partículas de acordo com essa organização aqui, né? Então é assim que eu quero que você espalhe elas, tá? Passando do emission, eu tenho o cache. O cache é um jeito de pré-processar partículas. Hoje em dia, as máquinas elas aguentam processar tudo em real time, então minhas partículas estão todas saindo aqui. Eu estava com 1000 partículas. Estava com 1000 partículas, soltando elas em 40 frames aqui, né? Então 40, até menos 40 aqui. Partículas que duram 20 frames aqui, né? E eu posso fazer o quê? Eu posso, na verdade, dar um bake ou dar um pré-render e gravar essa animação, deixar ela não real time igual está agora, mas estática, né? Atualmente essa animação ela é real time. Se eu mexer na Suzanne, eu vou estar zoando o cálculo da partícula, né? Tá tentando calcular enquanto eu movo, né? Então eu estou querendo, mas se eu der um bake, as partículas já vão ter uma trajetória pré-definida, né? E deixa eu dar um play aqui. E se eu mover aqui a Suzanne, não faz diferença mais, porque as partículas elas foram pré-renderizadas. Então elas já estão obedecendo a trajetória delas, né? Então já dá para ver qual que é a trajetória de cada uma dessas partículas, né? Dá para né, tipo, dar como garantido esse resultado, tá? Eu vou apagar esse bake, porque eu vou mexer em várias coisas aqui, né? E aí agora de novo, minha partícula está reagindo à minha movimentação. Esse foi o cache. Aqui a gente tem os controles de velocidade, tá? Então minha partícula ela está ganhando uma velocidade de 0,185, né, a partir do normal. Então se você tem a normal, que é essa perpendicular da face, né, e falar, beleza, nessa direção eu vou ganhar 0,185 metros por segundo de velocidade de partícula, né? Se eu tirar essa velocidade aqui, ó, a partícula vai continuar caindo, mas é porque ela está recebendo a ação da gravidade, né? Minha partícula ela é sensível à gravidade, então a gravidade está puxando aqui. Mas, se eu colocar uma velocidade de 10, ou seja, agora 10 metros por segundo, e eu der play, ela já vai cair num formato muito diferente. Ela já vai fazer uma trajetória, vamos colocar 100, porque eu acho que fica mais fácil de ver cada partícula. Cada partícula aqui ela está recebendo agora uma velocidade de 10 inicial e sendo puxado pela gravidade, né? Então dá para ver como que ela como é que se altera, né? A velocidade inicial da partícula, como é que altera a ação dela. Lembrando, essa é a nossa velocidade inicial, né? Então separar que você vai falar que é um starting velocity, né? Ela não tem velocidade 10 constante. Se tivesse uma velocidade 10 constante, ela só continuaria subindo eternamente, né? Para fazer isso, na verdade, eu não preciso mexer aqui, eu preciso desligar a gravidade, né? Mas vamos lá. Eu posso falar que essa velocidade de 10 vem da tangente, né? Então, a tangente, se você tem a normal aqui, né? A tangente vai estar aqui, né? Então, a gente vai ver que se minha normal acho que aqui vai ter uma partícula que é normal é para cá, que vai ser essa daqui. Então, se eu tenho a normal aqui, eu estou numa velocidade inicial na tangente, né? Então a normal está para cá, a tangente está para cá, né? E você vai ver que tem umas partículas que estão sendo arremessadas num ângulo, né, mais alinhado com a superfície aqui, né? Que é essa velocidade de tangente, tá? Como a tangente faz parte da normal, né? Mas nem sempre eu vou querer que ela seja numa direção específica, né, né, sei lá, no x positivo, eu tenho a possibilidade de rotacionar a minha tangente. Então, é como imaginar a setinha do Blender, né? A normal é z, né?
e a tangente é x, né? Mas eu posso pedir para ele girar a normal, né? Ou seja, minha normal é z, minha tangente é x. Se eu falar para ele girar, que é o tangent phase, né? Ele vai falar, beleza, então agora eu vou estar do outro lado, né? Vou estar girada, né? Então eu vou estar em menos x, né? E aí eu consigo, né, ou seja, variando esse valor, mudar a direção da velocidade da tangente. Aqui o alinhamento com o objeto, né? Então o nosso objeto ele vai ter como entrar com velocidade, vou colocar aqui 10 em z do objeto. Então meu objeto é a origem, né? Então se minha origem está aqui, onde que é z da origem, né? Então aqui meu objeto ele manda uma velocidade que supera a gravidade, né? Então vai tudo para cima. Todo mundo está recebendo a mesma coordenada, né? Ou seja, minha origem é uma só, é um ponto. Então aqui eu tenho o objeto emitindo a partícula, né? Ela está perdendo velocidade, então dá para ver que a gravidade continua atuando, dá para ver que ela desacelera no topo, né? Então a gravidade continua atuando. Para eu poder ver ela caindo, talvez eu tivesse que aumentar o tempo de vida dela, né? Ou seja, na hora que a gravidade começa a atuar, minha partícula morre, né? Então, se eu aumentar o lifetime, eu vou ver a, a partícula caindo, né? Com um lifetime curto, ela morre antes dela começar a cair. Então, vamos colocar aqui em zero. Eu tenho como falar que o objeto gera velocidade para a minha partícula. Isso quer dizer que se eu mover o objeto, né, animar ele, né, vou colocar aqui e location, vamos puxar ele para cá e location e vamos simular a partícula. Então, o objeto está dando velocidade para a partícula, então é como se o objeto estivesse arremessando essas partículas que saem mais para fora aqui, né? Então, o objeto ele pode dar velocidade para a partícula e você pode randomizar o valor dessa velocidade, ou seja, né, meu objeto ele moveu daqui para cá, né? Ele está dando 1 de velocidade, né? Ele está colocando, está multiplicando, né, a velocidade de partícula pela velocidade de movimento. Então todas as partículas elas nascem com a mesma velocidade. Se eu randomizar, umas partículas vão sair com velocidade diferente da outra, né? Deixa eu voltar aqui com minha animação. Às vezes fazer de novo é mais rápido do que Ctrl Z, viu? Então, vamos colocar uma velocidade randômica disso aqui, né? Então, cada partícula dessa aqui está recebendo uma quantidade diferente de velocidade do objeto. São coisas para gerar sutileza mesmo, então não é um negócio que você sempre vai ver extremamente perceptível, mas é isso que está fazendo. Então deixa eu colocar aqui 0, deixa eu voltar aqui com minha velocidade, era 0.185, se eu não me engano, da normal, e eu quero tirar essa animação, porque eu quero voltar para a partícula que a gente estava trabalhando aqui. Tá? Minhas partículas são bolinhas, né? Então eu não vou conseguir ver a rotação entre elas agora. Então daqui a pouco eu volto aqui. Deixa eu ir para a física. Aqui eu tenho os tipos de física que o Blender permite. Eu não vou entrar em todas elas de novo, não quero mostrar todas as variáveis, né? Mas isso aqui, eu estou usando a física de Newton, né? Com uma massa, uma multiplicação de massa de 1 kg, né? Mas eu tenho como criar uma física definida por keyframe, né? Tem como eu criar comportamento de bando. Comportamento de bando seria revoada de pássaro, caminhadas de formiga, briga de exército. Então, se você tem um personagem, né, e você tem na verdade, um conjunto de personagens, né? A cena que eu gosto mais de citar como comportamento de bando é do Rei Leão, mas eu não sei se o povo assiste Rei Leão mais. Mas no Rei Leão você tem o estouro da manada de gnus, né? Que descem no penhasco, né? Então você tem os gnus descendo no penhasco no Rei Leão, ou sei lá, no Senhor dos Anéis, quando os exércitos estão brigando, né?
Então, eu tenho o personagem, né? Eu não sei desenhar um GNU. Eu sei desenhar um GNU. Eu não sei desenhar um GNU, né? Então, eu tenho o ciclo do GNU correndo, né? Então, eu tenho o ciclo do GNU correndo. E eu associo o GNU a uma partícula, né? E essa partícula ela faz o movimento aqui em comportamento de bando. Então, se é um comportamento de bando, então elas vão mover como um grupo. Eu posso falar, no caso do comportamento de bando, né, se eu colocar boids, vai ter, por exemplo, controles de batalha, controles de movimento, permitir luta, aterrissar, escalada, né? Eu vou ter, por exemplo, sistemas de batalha, agressão, saúde, precisão, né? Eu vou ter as relações entre é, é, os as partículas, né? Então se uma partícula é alvo, se ela não é alvo, ou se um objeto é alvo, né? É, se se eu quero que eles acumulem, se eles separem, né? Como que eles se comportem, se eles é, 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 né? Ou seja, vai ter um líder, se eles vão seguir o líder. Então eu consigo realmente montar um sistema de comportamento de bando, tá? É, e aí esse comportamento de bando, quando você coloca os personagens, né, fica parecendo dá aquela sensação orgânica, né, que você vai ter tipo, sei lá, é, é, um cardume de peixe, por exemplo, e você não tem o trabalho de animar cada peixe, né? Você vê o cardume movimentando e você, né, é convencido pelo aspecto orgânico do movimento, tá? Também tem os componentes de fluido, né? A gente sabe que quando a gente tem água, a gente tem a água separando em partículas, né? E separando em spray, né? De partículas. Então a gente vai ter a física de fluido também dentro do sistema de partícula. Inclusive as primeiras simulações de água que a gente tem na história da computação eram sistemas de partícula, né? Simulando a superfície da água, como que ela move, né? Mas vamos deixar a física de Newton, classicona, né? E aqui a gente tem as forças como atrito ou resistência do ar, né? Você tem forças que podem combater aqui, ou podem fazer é, o, né, uma resistência à sua partícula, né? Então a gente tem esse controle, esses controles de refinamento da física, né, caso você precise, não, mas eu quero resistência do ar, eu quero atrito, eu quero que tenha, sei lá, campo magnético ou coisas assim. Você pode entrar com informações adicionais que vão dar esse aspecto para a física do seu sistema de partículas. Na sequência aqui a gente tem o render, tá? O render ele vai permitir que eu mude o visual da minha partícula. Uma das coisas importantes que a gente tem, né? Porque a partícula do Blender ela tem vários formatos, né? Então você tem partícula como linha, partícula como halo, que é essa que a gente está vendo aqui, né? Que é uma áurea. A gente tem a partícula como path, né? Como caminho, que é o que acontece com o cabelo, né? O cabelo é um path, né? É, e a gente tem a partícula como objeto. Aqui eu acho que fica muito interessante porque quer dizer que eu posso criar um objeto ou uma coleção de objetos, né? Eu posso criar um objeto, criar aqui um objeto, um cubo. Eu vou editar esse cubo e aí é o seguinte, é interessante pensar aqui no Blender, as coisas 2D, você vai fazer visto de topo, né? Porque o Y está aqui, o X está aqui, né? Então é isso que é o gráfico 2D do Blender, né? Então eu vou montar meu design de partícula visto de topo, né? E a base da partícula vai ser a origem. Então, aonde tiver sua origem, vai ser a base da sua partícula, tá? Eu vou fazer um modelo muito simples, só para poder ficar bem claro que é o meu objeto que está fazendo isso aqui, né? Vamos colocar ele bem grande aqui. Fazer um objeto assim, ó. Tá? E aí, o que eu vou falar? Eu vou falar que no lugar do Halo, eu estou colocando um objeto como partícula. Na hora que eu der play, você vai falar mentira.
cadê o objeto? Ele não está aqui, mas é porque eu não falei qual o objeto que é, né? Então eu preciso falar que eu quero usar o cubo, tá? Então aqui já está aparecendo ele. E aqui, ó, quando você escolhe o objeto, você pode falar qual a escala do objeto. Então eu quero escala de 1, tá? Quero escala de 1. E eu quero randômico de escala. Então entre, né, 0 e 1, ele vai fazer objetos de tamanhos diferentes, tá? Outra coisa que eu vou querer é, do meu objeto, eu posso pedir para ele surgir nas coordenadas globais, ou seja, ele respeitar aonde que o meu objeto está na cena, e ele respeitar a rotação do meu objeto. Ó. Então agora o meu objeto está alinhado aqui com a Suzane, né? Isso vai ficar um pouco mais fácil, né, na hora de modelar, porque se eu quiser que se eu estou falando para ele respeitar a rotação do objeto, na hora que eu rotacionar o objeto na cena, eu vou estar rotacionando também ele ali no espaço, né? Então ele obedece à rotação do objeto, né? É, eu coloquei aqui, tá, certinho. Outra coisa que eu vou fazer aqui agora que eu tenho uma partícula que tem um formato, né, que ela não é mais uma bolinha, eu posso também falar que eu quero influenciar a rotação desse objeto, né? Então eu posso falar que a normal gera rotação, que o global de x gera rotação, né? Então vamos colocar aqui o global de y. Então o global de y está fazendo a minha partícula ficar para trás. Se eu falar que é a normal, né? A normal é que está gerando a rotação e é por isso que eu fiz o objeto nesse sentido, tá? Eu fiz ele nesse sentido por causa dessa variação, porque agora, ó, a minha normal, ela está aqui. Se a minha normal está aqui, então ela vai alinhar com o y, tá? A direção da normal, ela é bidimensional, né? Ela é um vetor. Então ela tem y e ela tem x, né? Então meu objeto só vai alinhar ali bonitinho na hora que eu estiver pensando em rotação, ou seja, na hora que ele brota no meu modelo, ele brota de acordo com a normal. Ó. Por isso que eu fiz ele deitado, seguindo o y do mundo, tá? Falando, seja, né, y positivo, né? Vai fazer o design da coisa. A mesma coisa vale para Bone, tá? Se a gente fazendo rig, se você quiser substituir o seu Bone por um design personalizado, né? Então geralmente a gente faz uns designs próprios de Bone. Você precisa também usar o y do mundo, porque o y do Bone está aqui também, tá? Então das diferenças às vezes do Blender para outros softwares, ele usa o y como se você estivesse vendo uma tablet e não como se você estivesse vendo um monitor, né? Então, como se você estivesse com o computador no colo e não com o computador na tela. Faz sentido porque ele é uma ferramenta de desenho e escultura, né? Então, a conta não está errada. É... Então, aqui, eu vou deixar a rotação, acho que vou deixar a rotação, né? Aqui eu posso randomizar a rotação também, né? Posso girar, dependendo do cálculo, eu posso fazer aquele mesmo processo de phase, né? Então, se eu estou entrando com um vetor, eu posso mudar a base dele, né? Eu também posso falar que ele tem uma velocidade angular, né? Para ele ter algum tipo de start de giro ou alguma coisa assim, né? Então aqui, ó, como meu objeto é dinâmico, ele está girando, ó, e aqui é a velocidade angular que está fazendo esse giro, né? Então, se eu colocar um aqui, ó, ele é dinâmico e ele tem velocidade angular. Vou tirar isso aqui, tirar a rotação por enquanto, tirar a rotação, né? Se você não quiser rotacionar por aqui, lembra, né, você tem como pedir para o objeto mandar rotação, você pode simplesmente editar sua partícula no modo edit, que dá no mesmo. Né? Então, se você não mexer em nada, né, se você fizer, por exemplo, isso aqui, né, ele vai estar seguindo o modo edit. Né? Então, isso também pode ser uma forma de controlar.
Além disso, né, eu posso pedir uma coleção. Então eu posso ter vários objetos dentro de uma coleção e pedir para ele sortear os objetos na coleção. Então se você precisa gerar partículas diferentes, não todas com o mesmo tamanho, né, talvez você queira criar uma coleção nova chamada partículas. Vamos colocar o nosso cubo aqui dentro. Vamos duplicar ele aqui. Não, mentira. Vamos colocar um torus aqui. Só porque é divertido. Né? E obviamente que eu quero colocar ele com a normal, com a minha origem na base. Né? E aí vamos falar aqui. O meu objeto, ele usa, meu render usa uma coleção. Né? Eu vou falar que a coleção é a coleção partículas. Né? E aí eu posso falar que ele, para ele pegar aleatoriamente, ou eu posso falar para ele usar a coleção inteira. Né? A coleção inteira, cada partícula que ele gera é a coisa toda. Né? Se eu falar para ele pegar aleatório, ele vai ficar alternando entre rosquinha, né, e setinha. Né? Eu também posso pedir para ele usar a rotação do objeto. Né? E aí eu tenho uma geração de partículas diferentes. Né? Então, eu posso ter um conjunto de, por exemplo, como eu falei mais cedo, eu posso ter um conjunto de árvores ou de gramas ou de objetos, né? E eu posso emitir eles a partir, né, dessa coleção, desse sorteio de coleção. Né? Não só eu posso ter vários sistemas de partícula, mas dentro da partícula eu ainda posso ter partículas diferenciadas. Eu vou aproveitar que eu estou mexendo aqui e já vou voltar para o meu objeto, porque os próximos eu quero usar o objeto como referência. Né? Então voltei a usar o cubo como isso. Né? A gente ainda tem uma opção extra aqui, ó. Como eu falei sobre gerar grama, gerar árvore, eu não preciso necessariamente do rare. Se eu falar que todos os meus objetos surgem, por exemplo, no frame 1 e eu paro de mandar eles no frame 1, né? Eu consigo mostrar todas as partículas que não nasceram ainda e manter todas que morreram. Né? Isso é interessante porque aqui ó, no meu frame inicial já estão todas as partículas aqui. Né? Ou seja, elas já estão todas spawnadas. Né? Então isso é um jeito de é, criar o espalhamento dos objetos em cena. Né? O que não está acontecendo aqui é que os meus objetos estão caindo, né? Mas eles estão caindo porque eles estão sujeitos a forças físicas. Né? Então eu estou gerando eles levando em conta a física. Né? Então se eu tirar a física aqui, eles brotaram e eles estão ali. Então eu criei os objetos randomicamente. Né? Então isso aqui é um jeito de você distribuir elementos numa superfície de forma aleatória, né? E ter eles ali existindo no espaço. Deixa eu voltar com a minha física de Newton. Né? Vamos vir aqui. Aqui o Viewport Display são as configurações relacionadas ao render, né? Do tempo real. Né? E aí aqui eu posso mudar também. Tipo, como que eu estou mostrando a partícula aqui, né? Ou como que essa partícula está colorida aqui. Aqui, esse viewport está seguindo as configurações do meu render. Né? Então, o meu render é que está... Acho que é assim mais fácil de eu mexer. Então, meu display está seguindo as lógicas do render. A única coisa que não segue, né, aqui no caso, né, é o show emitter, que o show emitter aqui, ó, não está fazendo nada nesse espaço, mas é porque isso está associado ao render. Então aqui, ó, eu vou entender melhor esse botão quando eu usar a versão dele aqui, ó. Show emitter me diz se eu quero só as partículas ou se eu quero a partícula e o objeto que está emitindo. Né? Então, se eu desmarcar isso aqui, então eu estou gerando as partículas, mas eu não estou gerando o emissor. Aqui, se eu marcar de volta, eu estou gerando o emissor e as partículas. Tá?
Então isso aqui talvez seja a parte mais importante. Também eu posso falar que eu quero gerar, tipo, só os eixos, né? Então aquilo que eu estava falando de pensar na tangente, pensar como que o objeto ele é desenhado em cena, né? Aqui a gente consegue ver o eixo, né? E o que eu falei, ó, o Y, né? Aqui está alinhado nessa direção, né? O meu objeto está alinhado com Y. Então essa partícula aqui, quando você gera ela sem configurar a rotação, né? Ele está seguindo basicamente a coordenada do mundo, né? É como a gente tem os eixos, então Z positivo é para cima, Y positivo é para trás e X positivo é à direita, né? Quando você liga a rotação e você fala que a rotação são as normais, então você vai ver que a normal aqui, ó, ela já vai aparecer afetando a superfície do meu modelo, né? Então ela já vai interferir aqui. Eu fiz o phase é o giro dessas partículas, tá vendo? Então dá para ver eu girando aqui a base delas. Então vou colocar aqui 0, 0, né? E 0 de randômico, né? E a gente começa a ver tipo o ajuste de superfície aqui, né? Ou seja, aqui eu estou modificando a normal e cada uma dessas aqui está alterando. Então, assim, a ideia de você ter o eixo como visualização seria você entender melhor matematicamente o objeto, né? Você também pode desenhar as partículas como círculo, né, como cruz, mas o mais importante aqui seria eu colocar, né, o render quando eu quiser ver o meu resultado visual, e os outros quando eu estiver lidando ou com peso muito grande, né, se está muito pesado eu não consigo renderizar as partículas, porque duplicar 1 milhão de modelos pode pesar o processo de simulação, né? Então você reduz para esses métodos de cross e circle para poder deixar mais leve, né, o ponto. E você troca o para eixo para poder entender melhor a matemática, né? Se você falar none, não vai ter partícula nenhuma, né? Aqui qualquer cor, né? A cor, quem está definindo a cor do objeto é um material, mas você pode falar que a velocidade afeta a cor do objeto, né? No viewport display, tá? Então isso é no viewport display. De novo, para efeitos de cálculo matemático, para você entender melhor como que a partícula está sendo calculada, né? Mas no geral isso aqui só diz respeito ao viewport display, então isso não afeta o meu render processado, né? Não vai aparecer quando eu apertar o botão de render. Cada partícula pode gerar filhos, né? Então aqui minha partícula, cada partícula minha está gerando 10 filhos, então cada partícula pode gerar duplicatas dela mesma, né? E você pode configurar como que esses filhos da minha partícula original acontecem, são espalhados, né? Isso é muito útil para cabelo, tá? Para cabelo, inclusive, a gente tem um método a mais que é o interpolado, que aqui ele não vai funcionar, né? Então, se eu estiver usando o hair, né, eu vou ter, na verdade, a interpolação para poder gerar mais pelo, né? Isso quer dizer que se eu tiver um cabelo para cá e um cabelo para cá, ele vai pegar esses dois vetores e ele vai calcular os filhos entre os dois, né? E aqui eu consigo fazer controles de se a coisa ela é mais espremida, se ela é mais esparramada, se ela tem a ponta mais afiada, né? Se o cabelo é comprido, né? E a gente vai ter algumas coisas como como editar a forma do cabelo, né? No caso do cabelo, você pode mudar a forma do fio de cabelo, né? E a forma do vetor, né? Então, a forma do vetor. Então, a forma do vetor é onde vai permitir que você faça, às vezes, um cabelo cacheado, né? Um cabelo enrolado, né? Então, isso aqui vai permitir que você faça sem ter que... deixa eu tirar aqui do meu render o objeto. Deixa eu voltar para o vetor. Então, eu quero tirar do render o meu objeto. Eu quero deixar o path, né? E aqui eu quero mudar tipo, o comprimento dos filhos,
limite do comprimento, a quantidade no render, a quantidade no display, né? Aqui, tipo assim, é a coisa de quantos pais virtuais eu estou colocando para cada coisa, né? Se o cabelo ele junta na ponta ou não, né? Qual que é o mínimo e máximo de junção na ponta, né? Aqui é um controle do clamp, né? Eu vou espremer ele no meio ou nas extremidades, extremidade de cima, extremidade de baixo. Vai ser tipo um espremido mesmo, né? E o tanto que ele pode ser arredondado para lá. Posso ter um noise, inclusive, eu posso deixar ele mais esparramado. Qual que é a rugosidade dele, né? Então, aqui, como eu falei, eu posso ir fazendo ele ficar mais cacheado, mais enrolado, mais crespo, né? Lembrando que aqui, no caso do vetor, eu posso ter um número maior de segmentos para ele ficar mais arredondado, né? Então, quanto mais arredondado, mais visível vai ficar esse. Deixa eu estou mexendo aqui. Eu imagino que dá para ver eu enrolando ele aqui à medida que eu vou mexendo, né? Então a gente consegue fazer, né, mexer no editar, no formato desses filhos, né? Então aqui eu estou editando o formato dos filhos do cabelo, né? No caso do emissor, do emitter, eu não vou ter o interpolado, eu vou ter só o simples, né? E aí, deixa eu colocar aqui de volta o meu objeto. Então, quantos filhos eu tenho, né? E como que eu calculo o espaço dele. Isso deixa o cálculo um pouco mais leve, porque eu já gerei a física da partícula, as outras estão só seguindo. Então, para gerar muitas partículas, talvez seja interessante usar o Tilde, né? Vamos reduzir isso aqui tudo. Deixa eu dar o play aqui. Deixa eu mudar aqui minha emissão de novo para menos 40. 40. Vou colocar 500 aqui. 500. Com um lifetime de 20. Então, vamos colocar um lifetime de 40. Vamos pôr todo mundo. É um super bug ali embaixo. A gente chega lá. Eu não quero nenhum filho. Aí. Ali é por causa do loop, tá? Que tava dando pau. Aquilo é nos childrens dando pau. Acontece. Dá pra ver que tem a ver com o tempo negativo. Aqui, quais são as forças da física do Blender que estão afetando as minhas partículas? É bom lembrar que o Blender ele tem campos de força, né? Então ele tem, por exemplo, o vento, né? Deixa eu colocar meu vento mais ou menos aqui. Deixa eu colocar ele para cá. Deixa eu dar um. Isso aqui acho que aumentar só a força dele. Aqui aumentar a força dele. Então esse aqui é o vento. Se eu animar isso aqui, deixa eu. Ele já me dá a força aqui, acho que não, né? Vamos vir aqui no campo de força. Deixa eu animar isso aqui. E deixa eu fazer uma gambiarra, né? Eu estou gravando essa aula, né? A pessoa pode pausar, dar play de novo, né? Então, deixa eu fazer uma gambiarra aqui. Deixa eu abrir aqui no lugar do timeline o Graph Editor. Deixa eu vir aqui nos meus modificadores do Graph Editor. Deixa eu adicionar um noise. Eu acho que eu quero um noise maior. 3 talvez. 3. Talvez 10. 10. Não, peraí, eu quero força de 10, talvez. Vou colocar aqui uma força de
negativo aqui. Eu fiz em quantos frames? Tá, acho que tá bom, acho que tá bom. Aqui, ó. Aqui, ó, o vento está influenciando a minha partícula, né? Então, o vento... Deixa eu voltar aqui pro timeline. Então, o vento está influenciando a partícula. Eu tenho vários campos de forças no Blender. Eu tenho tudo isso aqui, input físico que eu posso colocar no Blender, né? Então, tem magnetismo, tem vórtex, tem comportamento de bando, curva, guia de curva, né? Textura, tudo isso pode influenciar, né? E no meu sistema de partícula, eu vou ter qual que é a sensibilidade dessa coisa a esses campos, né? Então, aqui, por exemplo, eu posso falar que o vento não afeta, ele vai ficar insensível a essa animação que eu fiz. A mesma coisa se eu falar que a gravidade não afeta. Agora, a gravidade não afeta, ele só brota, né? Então, ele tem uma velocidade dele, né, de 0,185, e essa gravidade está fazendo movimento, mas essa velocidade está fazendo movimento, mas a gravidade não está mais afetando, tá? Então você tem um controle dos campos de força, né? Você tem ainda alguns ajustes sobre efeitos, né? Tipo, se o seu objeto ele é o campo de força, ele afeta ele mesmo, né? Então é, é, eu posso falar que meu objeto, né? Eu posso falar que meu objeto ele é o campo de força, ele mesmo é o campo de força, né? E ele pode afetar a si mesmo, tá? Então eu tenho controles de self-effect aqui, tá? Aqui, nosso penúltimo painel, tá quase lá. Nosso penúltimo painel aqui é o de grupo de vértices, né? Então, para fazer isso, vamos criar um grupo de vértices aqui, né? O grupo de vértices, deixa eu colocar aqui o nosso weight para a gente ver. Eu não tenho nenhum grupo de vértices e não tem nada influenciando aqui, então vou selecionar aqui. Deixa eu no meu indicador, deixa eu ligar o Cage, só para eu poder selecionar mais rápido e mais fácil a vida. Então, eu vou selecionar aqui essa parte da Suzane. Vou falar que isso aqui é um grupo de vértices. Vou chamar de emit, só para ficar mais fácil de eu lembrar, né? E eu vou dar um assign. Agora eu tenho um grupo de vértices, ó. Agora eu tenho um grupo de vértices e ele está fazendo alguma coisa, né? Então, deixa eu desligar aqui o meu... Não, vou deixar ligado. Deixa ele ligado aqui, né? E aí, se eu falar que o grupo de vértices é quem afeta a emissão, né? Se eu falar no meu grupo de partículas, falar assim que, bom, esses aqui, ó, clamp, kink, roughness, né? Roughness ends, twist, eles têm a ver com o que eu estava falando sobre o cabelo poder ser cacheado, enrugado, porque você pode ter grupos de vértices que fala que uma parte do cabelo é mais encaracolada, uma parte é mais lisa, uma parte é mais associada, né? Aqui me interessa o quê? Comprimento, né? Que é tipo o comprimento seria o tamanho do meu cabelo, né? Então, se eu tiver no hair e eu falar que a intensidade do grupo de vértices fala qual que é o tamanho da partícula, isso é interessante, né? Então, se você está fazendo, por exemplo, posicionando objetos em cena, né? Usando o hair, você pode usar isso aqui para falar, né? Tipo, que o comprimento seja quanto maior a influência do grupo de vértices, maior a partícula, né? Então aqui, aonde é o limite do meu grupo de S está pequenininho, né? Eu também posso fazer isso usando a densidade, né? A densidade ela não vai afetar o tamanho, ela vai falar onde tem e onde não tem partículas, né? No caso do emitter, o length ele não vai fazer diferença, né? Ou seja, não atua, mas o densidade afeta. Então você pode falar onde tem e onde não tem partícula, onde está emitindo e onde que não está emitindo, né? Então, achei legal essa super saiyajin aqui que eu tô fazendo. É, então, o grupo de vértice ele vai falar aonde tem, e aqui você tem um controle de inverter. Falar, não, eu quero tudo menos aquele pedaço. Né? Então,
Deixa eu deixar aqui, eu gostei disso aqui. Tá? Outra coisa que a gente vai ter como recurso para o grupo de vértices é usar uma textura. Eu posso colocar isso tudo de textura para afetar a minha partícula. Eu vou criar uma textura nova aqui, ó. Vou chamar ela de aula também, porque fica mais fácil, né, de eu lembrar o que eu estou fazendo. E aqui, ó, ele vai me dar o mesmo procedimento do modificador. Eu não tenho a edição da textura aqui, eu tenho ela no painel de textura. Né? Se eu clicar aqui, ele vai pular para o painel de textura. Do mesmo jeito que eu pulei do modificador para a partícula, eu consigo pular da partícula para a textura. Tá? Então aqui eu vou escolher uma textura para fazer influência, eu vou pegar o Blend, que é um gradiente. Né? Esse Blend, né, deixa eu soltar aqui, ó, ele está afetando a emissão das minhas partículas já, então dá para ver que ele já mudou como minha partícula está acontecendo. Eu posso falar que eu quero ele esférico, por exemplo, né? Então ele está afetando como uma partícula está surgindo. Vamos deixar ele linear. Eu posso falar que a orientação dele é vertical também, né? Então na hora que eu estiver vendo como é que ele afeta, ele está afetando nessa direção. Vertical, lembrando, é Y, né? Que é o vertical de 2D, né? Então, lembrando 2D, o vertical do 2D é o Y, né? Então, é por isso que ele está aqui, né? Aqui eu posso mudar as coordenadas, né? Então, eu posso mudar onde que minha textura está, né? Então, eu posso afetar as coordenadas da minha textura aqui. Né? Aqui eu também posso controlar as cores e a textura. Eu vou colocar um color ramp aqui, só porque aí eu consigo, por exemplo, inverter a relação, né? Ó. Então isso aqui faz com que o meu gradiente seja invertido, tá? E aqui, né, eu tenho um painel que é o que me interessa em relação à partícula, que é o que eu posso influenciar com a textura. Eu posso influenciar tudo isso. Eu posso falar que o lifetime é relativo à textura, então aonde meu gradiente ele é mais escuro, o lifetime é mais curto, né, quase zero, e aqui o lifetime ele é o lifetime mais completo. Né? Eu posso falar que a densidade é afetada pelo meu gradiente, eu posso falar que o tamanho é afetado, então isso aqui é ótimo. Você define uma textura e essa textura vai definir as alturas. Eu estou usando um blend, mas se eu pegar uma textura aleatória, tipo clouds, né? Isso vai me dar um aspecto orgânico para as minhas partículas, né? Vamos voltar para o blend aqui rapidinho, né? Eu vou colocar ele horizontal de novo, né? E aí, por exemplo, se eu falar que né, ainda tem velocidade da física, resistência do ar, gravidade, né, campos de força. Aqui tem os de cabelo também, tá? Esses vão afetar. É a textura afetando o cabelo. E aqui vamos pegar meu color ramp. Deixa eu falar aqui. Deixa eu colocar um segundo ponto aqui, ó. E vamos colocar esse ponto pretinho, né? Esse ponto branco aqui, ó. E esse aqui preto. Então aqui eu estou redistribuindo meu gradiente e refazendo a relação dele no espaço, né? Então, se eu falar, por exemplo, que eu quero mais para cá, né? Então eu já coloquei ele só nesse cantinho, né? Deixa eu colocar ele horizontal para vertical, para a gente ver ele como uma coroa, uma tiara. Como horizontal, deixa eu colocar ele com spherical. Não, deixa eu ver. Quadratic sphere. Diagonal. Ó, diagonal é legal. Diagonal é legal. Vai de um eixo para o outro. Né? Lembrando que eu posso ter mais de um sistema. Então, eu posso ter um sistema que é numa diagonal com color ramp e outro que é com outro color ramp. Né? Deixa eu voltar aqui para o nosso
Gente, se eu fizer ele com dois pontos brancos, deixa eu ver como é que vai ser a diversão aqui. Então, ele é diagonal com um espaço vazado entre eles aqui. Deixa eu falar que eu quero influenciar o tempo geral, a física, o lifetime e o tamanho. Eu mudei completamente o comportamento aqui da minha partícula, né? Deixar o size, né? Mas é isso. Aí aqui, de novo, em todas essas aulas minhas, né? Eu apresento as ferramentas e eu suponho que a pessoa vai ter o espaço de exploração, né? Como vocês são alunos matriculados no curso que estão vendo isso aqui, né? É o famoso experimenta, né? Usa as aulas de renderização para pensar na composição de material, de shader, né? Como a gente já falou nas outras aulas, né? E aí, eu quero que você experimente efeitos, né? É bom lembrar que no caso de partícula é, tem muita configuração, então volta naquelas conversas de observação que a gente falou, de referência, que a gente tem falado desde o começo do processo do curso de jogos. Você fazer a engenharia reversa, ver um efeito que você quer fazer, ver quais são as velocidades, quais são os tempos, quais são os elementos, né? Isso tudo cabe. Ou seja, a partícula ela não vai resolver tudo sozinha, mas ela tem muitas ferramentas, ela tem um kit gigante de soluções e ela pode aparecer sempre como né, um pilar forte da criação de VFX. A gente obviamente vai ver isso na Unity também, né, que possui a partícula que já é pensamento da partícula em três dimensões. Isso aqui pensa na partícula como o sprite animado ou como o pré-render. É assim que a gente vai conseguir tornar isso compatível com a Unity no nosso curso. Tá? E aí você vai fazer coisas para animação, né? Ou você vai fazer para jogo 2D, cara. Isso aqui é um método, igual eu falei, eu uso isso diariamente no meu trabalho. Né? Eu trabalho produzindo sprites animados de VFX e basicamente eu uso partícula em quase todo efeito eu acabo colocando uma partícula, porque tem tanto recurso que você consegue criar muita solução para muitos designs de animação e eu também consigo usar isso para criação é, 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 distribuição de elementos em cena, de render que eu fazer, ou elementos né, processos de animação. Né? Então, você vai animar no Blender, por exemplo, né, se o seu resultado é a animação que vai sair do Blender, né? Isso que eu fiz de usar um grupo de vértices, por exemplo, né? Faria até a possibilidade de eu pintar onde que eu quero partículas na cena, né? Ou seja, o fato de eu ter o Weight Paint como ferramenta de pintura, né? E diz que agora eu posso pintar onde eu quero partículas, né? Então você acaba criando soluções extremamente automatizadas e práticas para tratar o conteúdo dentro do Blender. Então, se você vai fazer animação no Blender, produzindo no Blender, isso aqui ganha muito mais poder ainda. Né? Você vai fazer para jogos, tem que lembrar que a gente está fazendo geralmente render de sprites, que é o jeito mais compatível de manter a animação da partícula dentro do motor de jogos. Mas é isso. Para quem assistiu, muito obrigado. Né? Espero que seja útil. Né? Para os alunos que estão matriculados, lembrar de tentar incorporar isso no nosso trabalho de animação de efeitos.